Muito obrigado pelo convite. Com o maior gosto estou aqui para dizer o que acho deste tema. É um tema certamente polémico, suscetível de diferentes pontos de vista e eu estou aberto a discutir exatamente outros pontos de vista. A minha ideia é esta: será que Portugal tem futuro? E no fundo a discussão que nós temos que ter é que tipo de futuro é que queremos para nós, para o nosso país, para a nossa sociedade. E nesse sentido, os vários elementos que ali estão, economia, integração e democracia, fazem parte das escolhas que nós temos pela frente. Escolhas que vão incidir na forma como vamos organizar a economia para que ela sirva a democracia, os cidadãos, as suas necessidades, e se isso é possível fazê-lo e em que termos uma relação com outros países da Europa e que tipo de integração é que é compatível com este binómio autonomia e democracia. Daqui há tempos, aliás, se calhar podemos referir já que tanto Merkel como Schäuble e Mário Draghi, aqui há tempos também, apelou na mesma direção. Nós temos, da parte de algumas instâncias da União Europeia, em particular de Berlim, mas também de Bruxelas e de Frankfurt, temos alguma abertura a maior integração. E apelam a maior integração. Essa maior integração pressupõe, evidentemente, um controle dos orçamentos dos vários países. E estão dispostos até a fazer algumas concessões do ponto de vista do deslizar do equilíbrio orçamental para horizontes um pouco mais adiante, se, em contrapartida, se verificarem as chamadas reformas estruturais. Entenda-se por reformas estruturais tudo aquilo que diz respeito à transformação das sociedades segundo as leis do mercado. E, portanto, o trabalho é uma mercadoria, como outra qualquer, que deve ter um mercado com procura e oferta, sem interferências do Estado, o menor tipo de interferências possível, de preferência sem sindicatos, claro, porque isso significa dar poder negocial aos trabalhadores, e do que se trata é justamente de não terem poder para que o seu preço, o preço do trabalho, deixe ao nível do preço de equilíbrio. Quer dizer, todos que quiserem trabalhar têm trabalho, mas ao preço que o mercado vier a formar. Portanto, salários mínimos, coisa horrível, porque impede e dá rigidez ao mercado de trabalho, e subsídios de desemprego, quanto menos e mais fácil, quanto menos subsídios e menos tempo forem pagos e for mais fácil de despedir, evidentemente, não sei se é algo. Evidentemente que quanto mais flexível, como costumam dizer, for o mercado de trabalho, isso mais emprego há, será muito melhor para todos. Dito de uma forma muito simples, o projeto da União Europeia, tal como está neste momento, é o projeto de fazer regressar o mercado de trabalho ao século XIX. E isso são as reformas estruturais. Portanto, a Itália ainda não fez que chegue, a França parece também não, e estão a receber reprimendas por não o fazerem. A Grécia está num braço de ferro negocial para receber a última tranche do seu chamado resgate, porque ainda não fez todas as reformas estruturais que deveria ter feito. Portanto, temos aqui o apelo a um controle central a partir de Bruxelas, mas por trás, quem manda em Bruxelas são os economistas e os políticos dos países mais poderosos alinhados com esta ideologia. Aparentemente, se não se pode usar a política orçamental para salvar o euro dinamizando a economia, evidentemente há aí um programa de investimento proposto por Jean-Claude Juncker que não passa de engenharia financeira. Os Estados entram com um pouquinho de dinheiro e depois, a partir de idas aos mercados e alavancagens sucessivas e envolvendo wishful thinking, desejando que os privados entrem no processo, acabaremos por ter umas centenas de milhões de euros que serão o investimento que será feito.
Obviamente que isto é o mesmo que nada. É mais engenharia financeira, os privados não vão entrar neste processo porque decididamente os privados não arriscam em tempo de quase depressão e, portanto, é mais uma bandeira de propaganda de que, afinal, a União Europeia pode fazer alguma coisa pela periferia. Portanto, não há política orçamental, ela está proibida pelos tratados. A única coisa que pode, quando muito, deixar-se é resvalar um bocadinho o déficit para que os chamados estabilizadores automáticos, os subsídios de desemprego sejam pagos, e isso permite almofadar um bocadinho a procura para que ela não tenha um solavanco tão brutal, mas isso não é política económica, isso não é política orçamental efetiva. Estamos muito longe da política orçamental de Roosevelt para combater a Grande Depressão. Portanto, não podemos recorrer à política orçamental, tudo isto está blindado nos tratados. Deposita-se muita esperança na política monetária e, portanto, Mário Draghi é visto por muitos como o salvador do euro. O que ele se propõe fazer é injetar dinheiro, liquidez nos bancos, mas não o pode fazer na escala que a Reserva Federal Norte-Americana fez, porque, por simplesmente, está vigiado também pelo mandato do Banco Central, que não pode confundir a sua intervenção com política orçamental. Não pode desatar a comprar dívida pública dos Estados, pelo menos numa escala tal que pareça que, no fundo, está a financiar os Estados. Tem o Tribunal Constitucional Alemão à perna, tem os olhares da opinião pública alemã sobre ele, ele diz que vai salvar, mas ele vai dizer já há muito tempo, e quando, de facto, começar a injetar liquidez, vai ser numa escala mais pequena do que noutros países, como o Japão ou os Estados Unidos ou a Inglaterra. Mas, seja como for, o que ele vier a injetar de liquidez é para adicionar à liquidez que já existe nos mercados e que está a alimentar bolhas especulativas de várias natureza. Quer os ativos, ações, quer obrigações, quer imobiliário. Portanto, nós vamos ter, mais tarde ou mais cedo, um estouro destas bolhas e teremos uma nova crise financeira com falências de bancos. Assim sendo, não vamos ter, de facto, o euro amparado pela política orçamental. A Grécia, só pelo facto de ter decidido que vai antecipar eleições presidenciais no Parlamento, já desencadeou um processo especulativo contra a dívida grega. A coisa pode estender-se ao resto dos países. Portanto, a questão que se coloca é, e agora? Sem política orçamental e com a política monetária levada aos limites do possível, como é que nós podemos enfrentar um novo colapso financeiro com a Europa ainda mais endividada do que estava quando a dívida de 2008? Repararam que Juncker avisou a Grécia que não pode pensar em eleger Syriza. Mandou um recado para a Grécia dizendo que, vejam lá, tenham juízo. Isto é verdade. Mas já antes, há muito tempo antes, tinham dito a Papa que não podia fazer referendo nenhum. Portanto, a questão que se coloca é: os gregos não têm ou não liberdade para decidirem fazer as suas escolhas? A Syriza vai enfrentar, quando chegar a hora, a sua vez, vai enfrentar esta questão. Como é que vamos lidar com esta pressão brutal da União Europeia, dos poderes que estão por trás, nomeadamente Berlim? Como é que vamos enfrentar isto? Sendo certo que o Banco Central tem um poder enorme sobre as várias economias. Porque basta dizer, mandar uma mensagem ao governador, agência do Banco Central no país, dizendo-lhe: olha, não há mais liquidez para os vossos bancos. E imediatamente ficam confrontados com uma decisão. E agora? O que fazemos? Saímos do euro? Ficamos nisto? Se ficamos, amochamos. Se saímos, ai meu Deus, saímos, mas a gente não tinha preparado o povo para isto. Portanto, e agora? E agora é a escolha entre estas três coisas. Temos aqui um trilema. Por um lado, pedem-nos maior integração e dizem-nos que o futuro da União Europeia é mais integração. Mais integração, desde logo, orçamental. Vigiados os orçamentos, tutelados, os países entregam a gestão das suas contas a uma entidade que não é o seu Parlamento, o respectivo Parlamento. Por outro lado, nós temos uma realidade que é do Estado-nação
e bem desejaríamos que estes Estados-nação fossem um espaço de democracia viva, participada, em que os cidadãos se sentissem donos do seu destino. Mas destes três, não podemos ter três, só podemos escolher dois. O que Juncker está a dizer aos gregos é: vocês finjam que fazem democracia, mas no essencial, para continuarem como um Estado mais integrado e de futuro dentro desta integração europeia, vocês não podem escolher nenhum projeto político que proponha, por exemplo, não cumprir o tratado orçamental, que diga que quer reduzir a dívida, etc., renegociar, etc., etc. Portanto, padrões semelhantes para toda a gente, se possível, a revisão das constituições dos vários países para integrarem a regra de ouro, e se não for assim, pelo menos uma lei que não seja facilmente revogável por qualquer novo governo. Portanto, negação da democracia. A democracia não é compatível com a integração que temos neste momento. E, de facto, os capitais, porque os Estados estão a ser financiados pelos mercados financeiros, os capitais é que ditam qual é a política. Aliás, o Syriza fez uma reunião há pouco tempo na City, em Londres, com gente da finança, e quando acabou a reunião, um dos participantes de um fundo de capital de investimento mandou um e-mail ou uma mensagem por Facebook ou Twitter a toda a gente dizendo: estes tipos são loucos, estes tipos ainda são piores que os comunistas, porque ao menos os comunistas sabem exatamente o que querem, estes nem isso. Portanto, a ordem é, dizia a mensagem, é vender já. Portanto, títulos da dívida pública, quanto mais rápido forem vendidos, quer dizer que o preço dos títulos baixa e a taxa de juros implícita na transação sobe. E sobe brutalmente, já está em 10%. Portanto, podemos recusar isto, evidentemente. Espero bem que o Syriza recuse. Mas ao recusar, tem que estar preparado para deixar cair a maior integração. A menos que, eventualmente, o Syriza defenda a federalização da Europa. E, nesse caso, pode deixar cair o Estado-nação, assume que vai haver uma democracia federal de tipo mais genuíno, com votos e eleições do Presidente da União Europeia e partidos europeus. Vamos ter, portanto, mais democracia, mas não à escala nacional, uma democracia europeia. O que significa que escolhemos os dois vértices: maior integração económica e financeira, que também passa a ser integração política. Teremos um orçamento da União Europeia e teremos democracia, como nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, Estados Federais com democracia. Portanto, podemos escolher justamente dois vértices: maior integração e democracia, mas deixamos cair o Estado-nação. Nessa situação, os Estados-nação passariam a ter um estatuto semelhante ao da região autónoma dos Açores e da Madeira, portanto, com o seu orçamento mas sem espaço de política económica autónoma. Ou bem, achamos que isto não tem viabilidade, que a democracia precisa de ser um espaço de deliberação em que nos entendemos falando a mesma língua, percebendo-nos e discutindo, porque temos um património comum de cultura, de língua e de vivência partilhada. E, nesse caso, achamos que não temos forçosamente que ir por esse caminho. E podemos reduzir esta integração, portanto, fazer alguma marcha atrás no processo e escolher os outros dois vértices: Estado-nação, democracia plena, mas prejudicando o terceiro vértice da integração. No fundo, temos aqui escolhas a fazer importantes. Estamos, neste momento, numa Europa germanizada. E o vértice maior integração económica e financeira e Estado-nação são os dois vértices que temos neste momento, estando a democracia a ser gravemente prejudicada. O que é que queremos para Portugal? Que futuro é que queremos para nós? Uns quererão rapidamente o federalismo. Eu sou um bocado cético sobre essa opção, porque não creio que seja viável genuinamente uma democracia com povos tão diferentes e com culturas e línguas tão diferentes. Para além disso, o máximo que podemos esperar do ponto de vista de desenvolvimento num Estado federal europeu é uma situação de região resistida
em que algumas transferências poderão manter-nos, tal como Portugal mantém o seu interior a partir das transferências correntes, o litoral paga as pensões e alguma infraestruturação e salários dos funcionários que ficam na periferia. Teremos, portanto, um Portugal arranjadinho, mas dependente e assistido. E não me parece que seja propriamente esse o futuro que queremos dar a um país que já tem quase 900 anos. Mas admito que haja gente que acredite bem disso, mas é preciso ter consciência que sem espaço para políticas económicas nós não teremos capacidade de desenvolvimento. Ficaremos uma região assistida. Ou bem, podemos escolher, e para terminar a minha intervenção, os outros dois vértices, e então podemos reconfigurar a União Europeia. Ou seja, estar dispostos a entrar num governo que, pura e simplesmente, rejeita toda esta chantagem e estarmos dispostos a recuperar a nossa democracia neste espaço que é o do Estado-nação Portugal, e a integração será aquela que for compatível com isto. O que pode significar acordos comerciais, mas, por exemplo, limitação de circulação de capitais especulativos e, no fundo, um projeto de convivência de União Europeia completamente reformulado, não com este tratado, mas uma União Europeia de cooperação e de paz entre Estados iguais e plenamente soberanos. Não excluo que isso seja compatível com alguma cooperação monetária, com uma moeda comum que não substitui, não é para substituir cada moeda, porque cada país terá a sua moeda própria, mas uma ligação a uma moeda comum bancária permite abrigar-nos de alguma especulação internacional, na medida em que os capitais e a especulação internacional não acede à moeda de cada país, tem passado por essa moeda comum. E a regulação do comércio dos vários países, uns com mais excedentes, outros com mais déficits, permite acertos de taxas de câmbio com desvalorizações sempre que necessário, acordadas entre os participantes dessa moeda comum. Cada país tem a sua moeda e ela está ligada a uma taxa de câmbio flexível a essa moeda comum. É uma hipótese de cooperação entre alguns países, aqueles que entenderem que esse é o caminho, mas é evidentemente outra coisa completamente diferente. Eu suponho que não demorará muito tempo a que sejamos confrontados com estas escolhas. E é tudo. Segue então a Raquel Varela.